Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos estar aqui hoje para falar de um assunto que eu simplesmente amo muito, muito mesmo, que é ler. Vim dividir com vocês mais uma resenha de livros que eu amei ler, que me fizeram super bem e que me fizeram pensar sobre vários aspectos e tudo mais, tá? Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? E eu espero que vocês gostem da resenha desse livro tão maravilhoso, tá? Que não é apenas um livro, tá? A gente já vou fazer a resenha de todos os livros dessa trilogia e mais um especial. É, na verdade, uma série de livros, tá? Essa série, ela me enfeitiçou já faz algum tempo, só que quando eu comprei os dois primeiros livros, não tinha saído o terceiro e nem esse livro extra que saiu. Então, quando eu vi que saiu o terceiro livro e o livro extra, eu acabei comprando faz pouco tempo. Vou até gravar pra vocês um vídeo de comprinhas de livros que eu fiz dessa última vez, pra mostrar pra vocês o que eu tenho gostado de ler e os livros que mais me encantam, assim, tá? Então vamos lá, para de falar e tudo mais. Hoje eu vim falar pra vocês, gente, da trilogia Sem Limites. Só vocês vão me chamar de louca trilogia, mas sim, esse livro aqui, ele é um Rush Sem Limites, ele é como que eu posso falar? Uma edição especial, tá? Dessa trilogia, mas é uma série, então, de livros, que começa pela Paixão Sem Limites, tá, gente? A capa deles me encanta, porque todas as capas são bem bacanas, faz você já ter uma imagem dos personagens, tá? Então esse aqui é o primeiro, esse é o segundo livro, que é Tentação Sem Limites, esse é o Rush, essa é a Blair. Aqui tem os dois no último livro, que é Amor Sem Limites. E aqui o Rush, no primeiro livro, a visão dele perante ao primeiro livro, tá? Então eu vou começar a falar pra vocês sobre os livros, antes que fique muito grande esse vídeo, e não é isso que eu quero. Então ele é da Editora Arqueiro, tá, gente? Essa é a Editora Arqueiro aqui. A escrita é super fácil, ó, é assim a escrita. E a forma como a autora, a Abby Glines, não sei se é assim que fala, ela escreve, me encantou. Porque é uma escrita muito rápida, uma escrita muito fácil de ser entendida e não tem nada muito, tipo, fora do normal que você pense, nossa, isso eu não tô entendendo. Então é uma escrita muito fácil, muito rápida, é uma leitura super leve, é uma leitura que você começa a ler um capítulo, você já quer ir pro próximo, E eu li os 4 livros, eu já tinha lido esses dois primeiros, que é o Tentação e Paixão Sem Limites, já faz mais ou menos um ano. E daí agora que chegou os outros dois, eu li eles de novo, e eu li esses 4 livros em 3 dias. Acho que foi isso. Nesses 3 ou 4 dias, vamos por 4 dias, gente, que é melhor do que eu falar 3 dias. Eu lia no meu horário de almoço e lia assim que eu parava de trabalhar até 1h da manhã, mais ou menos. Sim, a retardada da leitura. Mas eu gosto muito de ler, gente, e eu não gosto muito de ficar parando. Então, por exemplo, cada livro eu lia em um dia, por exemplo, mais ou menos, tá? Então vamos começar. Então, Paixão Sem Limites, tá, gente, da Abby Glines. A Paixão Sem Limites começa a contar a história da Blair, que é uma adolescente de 19 anos, e ela passou por momentos muito difíceis na vida dela. Quando ela tinha apenas 16 anos, ela perdeu a irmã no acidente de carro, onde o pai dela estava envolvido também, pois ele estava dirigindo esse carro. E nesse acidente, a Valerie, acho que é assim o nome dela, se eu não estiver pronunciando errado, ela acabou morrendo nesse acidente de carro e ela era a irmã gêmea da Blair. E daí o pai dela, não suportando a perda da irmã, abandonou ela e a mãe. Após esse acidente, a mãe descobriu que estava com câncer e após 4 anos a mãe morreu. Assim que a mãe dela faleceu, ela ficou totalmente perdida, pois ela teve que vender a casa para pagar os cuidados médicos e tudo mais. Então ela se viu forçada a pedir ajuda para o pai dela. Então ela entrou em contato com o pai dela e pediu para que o pai dela ajudasse ela. O pai dela mandou ela ir até a casa onde ele morava com a outra família. Só que, surpreendentemente, chegando lá, o pai dela não estava. E ela foi parar na casa do Rush, que seria tipo um irmão postiço, vamos por assim, mas ele não é um irmão postiço, tá? Ele só era filho da mulher que o pai dela tinha casado. Assim que Blair chegou na casa de Rush, ele já se encantou por ela e ela por ele.
Só que foi uma coisa muito que nenhum dos dois estava esperando, principalmente ele. Ele nem sabia que ela chegaria ali. Então pra ela foi um susto muito, muito grande. E pra ele também. Só que ele teve piedade dela, da situação que ela tava, ela não tinha pra onde ir. E ele resolveu abrigar ela na casa dele por algum tempo. E daí os dois acabam se conhecendo, ela arruma um emprego, ela começa a mostrar pra ele quem realmente ela é, que ela não é parecida com o pai dela, nem tudo mais. E involuntariamente os dois começam a se apaixonar. Só que nesse se apaixonar tem um empecilho muito grande, que o Rush não conta pra ela. E ela acaba descobrindo da pior forma possível. Ele podia ter qualquer pessoa, ele podia amar qualquer pessoa, menos a Blair. E o Rush Sem Limites, gente, é contando a versão dele desse livro aqui. Esse livro aqui, Paixão Sem Limites, é a versão da Blair, tá? Contando a perspectiva da história por ela. E aqui é a perspectiva da história pelo Rush, tá? Os dois livros são o mesmo livro, só que de perspectivas diferentes, tá? E eu vou ser sincera pra vocês, eu amei a perspectiva dos dois, mas é muito interessante ver a perspectiva do Rush, porque a gente sabe que mulher é toda apaixonada e tudo mais, e a gente nunca pensaria que um bad boy, um playboyzinho, se apaixonaria da forma como ele se apaixonou pela Blair. Então é super interessante ver a visão dele sobre toda a história do primeiro livro. Já no segundo livro, gente, a Blair já descobre toda a história, o que tá acontecendo na vida dela, o que aconteceu, todas as mentiras que ela teve que conviver por tantos anos. Ela descobriu o verdadeiro motivo pelo pai dela ter ela abandonado, tá? Eu não vou contar essa parte porque é a parte que mais movimenta a história, tá? Então, se vocês quiserem saber, leiam o primeiro livro pra depois vir para esse livro. E vou ter que soltar alguns spoilers, tá, gente, daqui pra frente, porque eu vou contar o segundo livro, tá? Então, se você não quiser saber nada sobre esse livro aqui, pare de assistir esse vídeo agora, leia aquele primeiro e depois você volta a assistir o vídeo, sei lá, pra saber minha opinião sobre o segundo livro, tá? Mas o Tentação Sem Limites, gente, ele começa já de uma perspectiva diferente. Ele começa da perspectiva já do Rush e da Blair. Então um capítulo mostra a perspectiva dela, outro capítulo mostra a perspectiva dele. Mas em continuidade, não tipo que ela pensou da situação e ele pensou da situação no mesmo capítulo. Vai sendo contínuo, de cada capítulo pra frente. Então, gente, na Tentação Sem Limites, tá? A Blair voltou pro Alabama, esqueci de falar isso no primeiro livro, mas a Blair era do Alabama. Ela voltou pra lá, pra uma cidadezinha que eu esqueci o nome, não me lembro, não me atentei muito a isso. Só que ela se sentiu meio perdida. E no intuito de voltar e ajudar um amigo que tinha ido lá tirar satisfação sobre tudo que tinha acontecido, ela voltou então pra Rosemary Beach. Gente, eu acho que é isso, se não for eu vou deixar consertado aqui embaixo, mas eu tenho quase certeza que é isso, que é o nome da cidade onde o Rush morava, tá? E daí ela volta, só que ela volta e ela descobre que ela está grávida. E ela fica naquele impasse, se ela conta pro Rush, se ela não conta pro Rush, como que ele iria lidar tendo a família dele e entre os dois. Então ela sabia que o amor deles era impossível e ela fica nessa tortura, tipo, se ela conta, se ela não conta e como que a vida dela iria se transformar. E aqui eu acho que é o momento onde mostra muito o amor que um sente pelo outro, sabe? Aquele romance, aquela coisa que ele precisa conquistar ela a qualquer custo, precisa receber o perdão dela de qualquer forma e ele faz de tudo que um homem pode fazer para uma mulher, para conquistar, para fazer ela ter o melhor, ele tenta fazer nesse livro. Então é super bacana, mas mesmo assim ainda tem aquele empecilho entre ela, ele e a família deles. A família dele, na verdade. Sempre vai ter aquele segredo envolvendo eles e ela se sente muito mal e ela não entende porque que ela tá passando por tudo aquilo. Só que no final desse livro aqui, gente, num momento super delicado do livro, eles descobrem a verdade sobre toda a história. Que a história que o Rush sabia, a família do Rush sabia e a Blair sabia, ela é completamente diferente.
Então aqui é pra gente pegar e falar assim, nossa, eles não precisavam ter passado por nada do que eles passaram. Então vale muito a pena continuar essa leitura com esse livro simplesmente maravilhoso. E pra finalizar, gente, essa trilogia, essa série de livros tão maravilhosa, a Abby Glenias, ela se viu obrigada a escrever Amor Sem Limites. Tá, gente, aquele livro ali, o segundo livro, Tentação Sem Limites, ele começou simplesmente maravilhoso e terminou com um fim. Ele simplesmente terminou com um fim. A gente não precisaria de mais, porque a autora soube abordar muito bem a história e assim, como ele termina, óbvio que você quer saber o que aconteceu com a Blair, você quer saber o que aconteceu com o Rush depois daquilo. Só que ele termina com um fim, você fica satisfeito. Só que graças a Deus, a autora, a Abby Glenias, ela teve a excelente ideia, devido a vários pedidos, de escrever Amor Sem Limites. Que é, o destino fez de tudo para afastá-lo, mas o amor os uniu. Então, gente, esse daqui ele é pra completar toda a história e contar um pouquinho mais pra gente do que aconteceu na vida da Blair e do Rush, tá? Aqui nesse livro eles já estão juntos, tá? Pra você que queira saber. Aqui é um livro que eles já começam junto, porém ainda existe a família dele. Principalmente a irmã dele, que é totalmente descontrolada, uma pessoa totalmente louca. E aqui também tem aquela história da perspectiva de ambos os lados. Então aqui você vai saber o que a Blair sente com a situação, o que o Rush sente com a situação. Então, gente, a história é simplesmente maravilhosa. Aqui a Blair está grávida, ela está esperando o primeiro filho dela junto com o Rush e os dois estão muito felizes. Só que o Rush precisa lidar com a irmã dele, que está totalmente descontrolada e totalmente descompensada. E fica super bacana, pois o Rush ele faz de tudo pra agradar a Blair, só que ele não quer magoar a irmã dele também, a Nan. Então fica naquele impasse, ele fica no meio entre as duas mulheres da vida dele. Mas óbvio que ele acaba sempre optando por amar as duas. Então, e ela dá maior apoio. A Blair, ela dá maior apoio pro irmão dela, sempre continuar amando a irmã, dando atenção e tudo mais, e ajudar ela a resolver esse problema tão grande que foi uma bomba que foi soltada no final do último livro. Então é super importante você ler Paixão Sem Limites pra você entender Amor Sem Limites, tá? Então, gente, essa é a história dessa trilogia, dessa série de livros aqui, tá? É a trilogia Sem Limites. Eu vou ser sincera, eu vou dizer pra vocês que eu tô simplesmente apaixonada pela Blair, eu tô simplesmente apaixonada pelo Rush. E eu achei muito interessante ver a perspectiva de um homem totalmente apaixonado, totalmente entregue a uma história. Isso é muito bacana, porque hoje em dia é muito difícil ver isso. E é muito legal a forma como eles se apaixonam, sabe? Como é inocente o amor dela por ele, dele por ela, e como isso foi se tornando em algo maior, tá? Então eu indico muito, eu contei muito por cima, tá, gente? Bem resumido mesmo, mas isso aqui é uma história de romance, tá? Pra quem gosta de romance, e tem um pouquinho de sedução, de amor, de cenas mais picantes pra quem gosta. Não é um livro, como que eu posso dizer, tipo 50 Tons de Cinza, que eu também li, eu gostei, e que muita gente não gosta. É um livro que contém as cenas, eles descrevem a cena de sexo deles, só que é uma coisa muito bem escrita, sabe? Uma coisa que mostra o carinho que um sente pelo outro, o desejo de um pelo outro, então é super bacana, tá? Então se você procura livros de romance muito lindos pra você ler, eu indico muito a trilogia Sem Limites. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha bem curtinha minha, não sei nem quanto tempo faz que eu tô falando, mas eu espero que tenha ficado ótima essa resenha e de fácil entendimento pra vocês, tá? Espero não ter soltado muitos spoilers e espero ter incentivado alguém a começar a ler, porque é super legal ler, gente, é uma terapia pra mim, eu amo, e eu espero ter incentivado alguém nesse ponto, tá? Então é isso, se você gostou, dá um joinha pra mim, se inscreva aqui no canal, me acompanhe pela fanpage do blog, tá, gente? Que é facebook.com/BetLazari, pelo Instagram também, que é @BetLazari, é super fácil de me achar, e vocês vão me achar também pelo Twitter como BetLazari. Tudo é Beth Lazari, super fácil, tá? Eu ainda não tenho, eu tenho Snapchat, mas eu não sei mexer naquele negócio. Eu já tentei várias vezes aprender a mexer nele, mas eu não entendo a dinâmica daquilo. Mas eu vou tentar, gente, mexer no meu Snap, aprender como faz, mas também é Beth Lazari lá, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!